evangélico, espírita, você que não tem religião, venha unir-se conosco. A Igreja da Graça de Arenápolis, quarta-feira, às 19 horas, estará iniciando a maior escola da fé já vista nesta cidade. Na Escola da Fé, ensinaremos 12 lições que, sem dúvida, farão de você uma verdadeira bênção. E foi por meio da fé que nossos antepassados alcançaram bom testemunho. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Venham todos aprender como obter essa fé, ao qual lhe fará mais que vencedor. Igreja da Graça, em frente à Praça da Bíblia, bairro Vila Nova, em Arenápolis. Quarta-feira, às 19 horas. A Igreja do Show da Fé. Respostas. Então tenha certeza que Deus ele vai te dar a resposta, seja em meio do louvor ou seja através da palavra de Deus, mas você não vai sair daqui sem aquilo que você veio buscar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos adorar ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Vamos bendizer a Ele, vamos adorar aquele que tem a resposta para tudo na nossa vida. Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia, Senhor. Foi para isso que nós fomos feitos, Senhor, para te adorar. Mesmo em mediante a qualquer situação, ó Deus, essa pessoa ela veio aqui, talvez em busca de respostas. Às vezes sem saber nem o que fazer, ó Deus. Mas eu sei que o Senhor está acalmando o coração dela nesse momento.
Então adore a Ele acima de qualquer situação. Aleluia. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Adore a Ele. Ele é a resposta para a sua vida nesse exato momento. Oh, aleluia. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca num vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que não pede não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Adore a Ele mesmo, independente da circunstância e da situação em que você está aqui nesse momento, meu querido. Adore ao Senhor Jesus com todo o seu ser, com toda a sua alma, e tenha certeza que o Senhor, o mais Ele vai fazer por você. Busque a Ele de todo o seu coração. Oh, aleluias. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há
de tudo é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, o Senhor mesmo disse, ó Deus, que no mundo teríamos aflições, mas era para que nós viéssemos a ter bom ânimo, porque o Senhor nos livraria, ó Deus, de todas elas. Oh Senhor, aqui estão o teu povo, aqui está a tua igreja, aqueles que vieram, meu Deus, nesta noite, porque querem mais de ti, porque querem se envolver com o Senhor. Então não te detenhas, ó Deus, em operar neste lugar, em manifestar, ó Deus, com poder nesta hora, em trazer, ó Deus, aquilo que esta pessoa ainda não recebeu do Senhor, mas que nesta noite, ó Deus, ela possa alcançar o teu favor, ela possa alcançar a tua graça. Ó Espírito Santo, eu apresento a ti este culto, eu apresento a ti a minha vida, este microfone eu entrego em tuas mãos, eu apresento ao Senhor este púlpito, ó Deus, e desde já te agradeço, porque sei, ó Deus, que se não fosse a tua capacidade, eu não estaria aqui, jamais conseguiria falar, ó Deus, do teu evangelho. Ah, Senhor, muito obrigado, obrigado por este dia, obrigado pela vida de cada uma destas pessoas. Vai de encontro agora, ó Deus, com esta mulher, com este homem, ó Deus, que tem colocado os seus familiares diante do Senhor. Pai, alcança a casa desta pessoa, vai jogando por terra, ó Deus, toda a maldição que foi lançada sobre este lar, sobre esta família, vai destruindo, ó Deus, toda a obra que foi feita para destruir o casamento, para, meu Deus, colocar a separação, o divórcio. Vai arrancando, ó Deus, o vício do álcool, o vício, meu Deus, do cigarro, o vício, meu Deus, do jogo. Pai, arranca. Ah, Senhor, tu és poderoso e ninguém pode, meu Deus, permanecer de pé diante do Senhor, porque agindo, ó Deus, o Senhor, ninguém pode impedir. Alcance aquele familiar que está perdido, que o vício das drogas o alcançou, Senhor. Liberte aquele homem, aquela mulher desta prisão, arranque as algemas que está prendendo as mãos, que está prendendo os pés, que não tem deixado esta pessoa ir adiante, que não tem deixado esta pessoa vencer. Pai, tu és aquele que conduz aqueles que confiam no Senhor em triunfo. Então venha trazer a vitória, venha, meu Deus, trazer a resposta para esta mulher que durante o dia de hoje orou ao Senhor e pediu: Pai, usa o pastor, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma resposta, eu preciso ouvir a tua voz. Pai, que eu seja a boca de Deus aqui, para instruir o teu povo, para falar com a tua igreja, assim, ó Deus, como Ezequias falava com o povo, e a Bíblia diz que aquela nação descansava nas palavras de Ezequias. Que as minhas palavras sejam temperadas como sal, Pai, que eu seja pacificador,
que eu seja canal de bênçãos aqui nesta noite, para libertar, meu Deus, o oprimido, para curar, meu Deus, o enfermo. Pai, Tu és poderoso, sei que o Senhor se faz presente aqui, sei que o Senhor está neste lugar, Senhor, e eu sei também que desde a hora, meu Deus, que nós aqui colocamos os nossos pés, eu sei que o Senhor já estava aqui para abençoar este povo, para abençoar, meu Deus, esta igreja. Vem, ó Deus, sem demora, vem, ó Deus, tocar neste coração que está endurecido, meu Deus, nessa alma que é rebelde, nesta mente, ó Deus, que está atrofiada. Vem, Senhor, eu creio que o Senhor operará com poder, creio que o Senhor operará com maravilhas, com milagres, com prodígios. Ah, meu Pai, assim eu declaro, como Josué também declarou a Ti, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh meu irmão, oh minha irmã, é nesta certeza que você deve se apoiar, é nesta certeza que você deve se firmar e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isto, diga: eu e a minha casa serviremos a Ti, Jesus. Diga: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu declaro, eu confesso e eu também afirmo que eu e a minha casa Te serviremos para todo sempre. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece. Amém, Jesus. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem? Se assente, por favor. Nós estamos hoje na 9ª lição da Escola da Fé, onde a cada quarta-feira Deus tem nos ensinado para que a gente verdadeiramente seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Tem sido um aprendizado não só para vocês que estão ouvindo, como para mim também. Deus tem falado, Deus tem ministrado ao nosso coração, e como uma boa terra, a cada quarta-feira recebemos a semente, que é a palavra, e aí então, no seu tempo, ela produzirá o fruto para qual ela foi enviada. Eu tenho a certeza que estes estudos têm ficado no coração de muitas pessoas, e sem sombra de dúvida, tem sido verdadeiramente uma escola. Por quê? Porque tem sido um aprendizado da parte de Deus para nós. Amém, pessoal? 9ª lição, que tem como tema as palavras. Se você já recebeu aí o seu estudo, acompanhe comigo, por favor, a leitura, e quando eu parar, você também para de ler, para que você venha entender aquilo que Deus vai me usar para revelar a você, em nome de Jesus. As forças mais poderosas neste mundo não são as armas atômicas, aquelas bombas nucleares, como nós estamos, acostumados a ver. Graças a Deus, não aqui no nosso país, mas em outros países, e pela televisão nós temos presenciado isto com os nossos olhos, aquelas bombas que têm um poder destrutivo muito grande. Nós temos visto aí a guerra, da Ucrânia com a Rússia, e você vê, por exemplo, o que uma bomba daquela tem a capacidade de fazer e de destruir quando ela cai em um determinado local. Prédios, enormes vêm abaixo, milhares, centenas de pessoas morrem, e é sim uma arma poderosa, mas não se compara
ao que o texto está dizendo para nós. Por quê? Porque as forças poderosas neste mundo, se referindo às armas atômicas, né? Ou quaisquer outras armas, são as forças invisíveis e inaudíveis de Deus, as quais são o que, pessoal? São espirituais. O Senhor, que é Espírito, criou todas as coisas visíveis e também invisíveis, usando o seu, o quê? Usando o seu poder. Por meio do que, pessoal? Então, tudo aquilo que é visível e também o que é invisível, foi o Senhor Deus que criou, através do seu imenso poder, pela sua palavra. Diga graças a Deus. Algumas pessoas atribuem as forças malignas, as forças do inferno, algo que elas não têm e algo que elas não possuem. Como assim? O texto fala que Deus é Espírito e Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis, usando o quê? O seu poder. Inclusive, nos Salmos de número 62, se você tem a tua Bíblia aí e quiser acompanhar, Salmo 62, o versículo é o de número 11. Olha o que diz, Salmo 62, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: uma vez declarou Deus, e duas lições ouvi. O que Deus declarou? O poder, ou seja, o artigo definido. O poder pertence somente a quem? A Deus. Satanás e os seus anjos caídos, os demônios, não têm poder algum contra a vida daquele que de fato é de Deus, serve a Deus, contra a vida daquele que de fato é um cristão verdadeiro. Satanás não tem poder, Satanás tem força. Poder mesmo é dado a quem? É dado a Deus. Então Deus criou as coisas visíveis e invisíveis através do seu poder, e a Bíblia diz que por meio da sua palavra, ele disse, foi assim que ele criou as montanhas, os minerais e os mais diversos tipos de seres viventes. E disse Deus, nós sabemos muito bem o que é que Deus falou lá em Gênesis: haja luz, houve luz, e assim Deus foi criando todas as coisas. Qualquer pessoa passará por uma verdadeira transformação quando descobrir que as palavras que falamos são mais poderosas do que qualquer outra coisa que podemos o quê? Do que podemos conhecer. Irmãos, esqueça e preste atenção, por favor. Nós atendemos um caso uma vez, quando eu falo nós, eu falo eu e a minha esposa, por uma igreja onde nós passamos. Nós ajudávamos um casal e nós sabíamos da vida que eles tinham. Eles não, eles sabíamos da vida do esposo, não era alguém firme com Deus, mas a esposa era melhorzinha um pouquinho do que ele. Procurava fazer as coisas mais certas, coerentes àquilo que a palavra de Deus declarava. Só que ela não guardava nem a mente e nem o seu coração. E aí nós percebíamos que todas as vezes que fazíamos oração forte, naquela época, os cultos lá era terça pela família, quinta de cura e libertação, e no domingo dos filhos de Deus a busca pelo Espírito Santo. Toda quinta-feira ou todo dia que eu fazia oração forte, esta mulher manifestava. Está errado. Nós conhecíamos eles, até algum tempo chegamos a conviver, e quando
uma outra vez que o demônio novamente manifestou, a minha esposa então perguntou qual era a legalidade, porque ele deixava ela quando nós expulsávamos, mas no outro culto ele manifestava de novo. E aí o demônio abertamente diz assim: o marido dela todos os dias manda ela para mim. Como assim? Manda ela para mim, através do quê? Das palavras. Não poderiam em momento algum discutir, brigar, passar qualquer adversidade, que ele falava: vai para o inferno. E aquela mulher pegava aquela palavra e guardava onde? No coração. Isto perdurava todas as vezes que eles brigavam e discutiam. Estava explicado o motivo pelo qual ela manifestava com o demônio todas as vezes que a gente orava, porque a palavra que o marido proferia sobre ela, ela não repreendia, ela acatava. E outro detalhe: o marido tem poder sobre o corpo da mulher e sobre a sua esposa, como a mulher sobre o seu marido. Irmão, será que não é às vezes por isso que a sua família está sendo destruída e às vezes você não sabe o porquê? Você tem se policiado com aquilo que tem saído da sua boca, com aquilo que você tem falado? Existe um ditado que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Mas vamos trocar o ditado aqui? Quando a boca fala, às vezes a destruição tem chegado para você. Quando a boca fala o que não deve, quando você solta palavras que não deveria soltar, que você não deveria falar, do tipo como essa. Às vezes você não sabe, mas deixa eu te falar, às vezes a pessoa sem maldade chega para a criança é um pouco esperta, vai para lá, vem para cá, não para, e criança saudável é assim mesmo. Agora você imagina aquela criança toda quietinha, sabe, sem sal, sem açúcar, toda insossa, que não faz nada, porque criança normal pendura na geladeira, criança normal pendura na porta do armário, criança normal risca as paredes da casa, risca ou não risca? Normal. É lógico que você tem que corrigir, você não pode deixar. Mas às vezes sem um conhecimento, você fala: mas essa guria é danado. Ô guri danado! Danado significa predestinado ao inferno. Você está mandando a criança para o inferno. E às vezes você não sabia. São as nossas? Me ajuda a fazer o culto aí, vai. São as nossas palavras. Às vezes são coisas que parecem ser bobas, coisas corriqueiras, mas às vezes por falta de conhecimento, você não entende, você não conseguiu compreender, e às vezes você está levando maldição para dentro da sua casa, para dentro da sua família, você está trazendo maldição para você mesmo. Cuidado, irmãos. Ore a Deus, busque a direção de Deus, seja aquele cristão que ande em conformidade com a palavra do Senhor. Qualquer pessoa, como diz o estudo, passará por uma verdadeira transformação quando descobrir que as palavras que falamos são mais poderosas de qualquer outra coisa que podemos conhecer. Diga para o irmão ou para a irmã que está do seu lado: as nossas palavras, ou melhor, diga assim: as suas palavras têm poder. Cuidado com o que você fala. Amém, pessoal? E que aquele que está unido a Cristo tem o seu dispor um verdadeiro exército pronto para atuar é agir, esperando somente as suas o quê? Ou seja, olha só, se nós estamos com Cristo de verdade, em conformidade com as palavras de Deus, com aquilo que Ele fala, existe um exército que está ao nosso dispor, só esperando um comando.
Inclusive no Salmos 108, fiz questão aqui, até mesmo de anotar, 108, versículo de número 13. Se você está de acordo com a palavra, você tem um exército ao teu dispor, e tendo um exército ao teu dispor, olha lá, ó, em Deus, ou seja, com Cristo, unido com Cristo, faremos o quê? Pois Ele calcará, pisará, calcar é pisar, Ele vai pisar aos pés os nossos o quê? Ou seja, irmãos, quando nós se unimos com Deus, o milagre acontece, os prodígios acontecerão. Por quê? Porque nós estamos em conformidade com a palavra do Senhor. Diz mais, pouca coisa na nossa vida de fé tem tanta importância quanto as nossas palavras. As palavras que falamos são realmente a tradução mais fiel daquilo que cremos. Olha só, eu vou ler de novo. As palavras que falamos são realmente a tradução mais fiel daquilo que cremos. Foi por isso que Paulo declarou: eu criei, por isso eu falei. Aquilo que você fala é a declaração mais fiel do que você está acreditando. Isso é muito sério. Por quê? Elas são como um retrato perfeito da onde? Irmãos, preste atenção. Eu ouvi um pregador falar, e é muito sério. As nossas palavras ou são um retrato. O que é retrato? Uma fotografia, uma fotocópia do nosso espírito, do que está aqui dentro. Então o que você fala é de fato o que você é. O que você pronuncia, o que você diz, é o que de fato está dentro de você. E eu ouvi um pregador dizendo, e eu achei muito forte. Ele disse assim: sabe aquelas pessoas, preste atenção nisso aqui. Isso aqui está acontecendo com uma porção de gente aqui, o que eu vou falar. Sabe aquelas pessoas que gostam de fazer inferno na vida das outras, inclusive na sua? Às vezes, pessoas de dentro da tua casa gostam de inventar uma história, fofocar, só para ver você se dando mal, às vezes, e sabe onde acontece? Um irmãos que não é de Jesus. Um irmão inventa uma coisa do outro, só para que a mãe ou o pai pegue o outro e faça o quê? E desça o porrete. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? Olha, levanta a mão, deixa eu ver. Já passou por isso ou não já? Sim ou não? O que é isso? Demônio. Pastor, o que é isso? Está do meu lado, pode estar do seu lado, na frente ou atrás. Graças a Deus, hoje o demônio saiu, não faz mais isso. Mas faziam, sabe por quê, irmãos? Por que as pessoas gostam de fazer o inferno na vida das outras? Porque elas mesmas moram dentro do inferno, elas são um inferno em pessoa. Quem é de Deus, dá paz, leva a paz, é pacificador, porque você só pode dar o que você tem. Quem está entendendo, diga bem. E às vezes é o que acontece. Então as nossas palavras é um retrato do nosso espírito. Você pode ver, por exemplo, quantas pessoas são amarguradas, rancorosas, e olha as palavras que essas pessoas proferem. Olha como elas procedem, olha como elas agem. Por quê? Porque é o que está dentro delas. Uma pessoa desacreditada, uma pessoa que já sofreu a derrota ou que já é derrotada dentro de si, irmãos, você acha que ela vai falar sobre vitória? Você acha que ela vai falar sobre vencer? Não.
É uma pessoa negativa, é uma pessoa pessimista e vai querer colocar você para baixo. É só você olhar. Inclusive, por isso é muito importante aprender o valor que elas, ou seja, que as palavras possuem e exercem onde? Em nosso viver. Por que nós somos, por que as nossas palavras é o retrato do nosso espírito? Jesus falou sobre isso. Lucas 6,45, coloca para mim, fazendo um favor. Evangelho de Lucas 6,45 diz assim, ó: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Agora, olha o que importa para nós, porque da abundância do seu coração, ou seja, do que transborda ou do que está cheio o teu coração, é o que a sua boca vai falar. As nossas palavras é o retrato do que está dentro de nós, irmão. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O Senhor Jesus afirmou que nós teremos exatamente aquilo que falando cremos. Não pense você que você vai receber algo contrário disso, porque não vai. Você só vai receber aquilo que você falou e acreditou. Diga graças a Deus. Então vou ler novamente. O Senhor Jesus afirmou que nós teremos exatamente aquilo que falando crermos. Só isso. Senão, não vai receber. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se qualquer que disser a este monte, agora vai falar, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será o quê? Marcos 11, 22 a 23. Tudo o que você disser, crendo, se cumprirá. Por quê? Porque nós estamos aprendendo que as palavras a qual proferimos têm o quê? Tem poder. Diga graças a Deus. Prestemos atenção a esta última afirmação do Senhor Jesus. Tudo o que disser lhe será feito. Fica claro que as palavras podem nos edificar, ou que, igreja? Porque tudo que você falar será feito. E é verdade, irmãos. Nos curar ou fazer com que fiquemos doentes, nos trazer o sucesso, ou o quê? Pois o que dissermos será o que nos será feito, tanto para o bem, como também para o mal. Aí nós precisamos escolher. Você já ouviu falar na lei da semeadura? O que você planta, você vai colher. E é mais ou menos assim. Quanto mais rápido e melhor aprendermos o papel que as palavras desempenham na nossa vida, e o que a Bíblia revela sobre elas, melhor viveremos, pois descobriremos que aquilo que tanto precisamos, que nos seja concedido, aquela bênção tão necessária, só depende das nossas palavras para que se materialize. Diga graças a Deus. Por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que você espera. A fé, ou pela fé, você traz à existência aquilo que não existe. E pela fé, você já vê o que ainda não aconteceu e já fala como você já tivesse recebido. Diga graças a Deus. É as nossas palavras. Declararemos aquilo que vai nos trazer o que nos beneficia. Diz mais, também descobriremos que somos hoje exatamente aquilo que algum tempo atrás, consciente ou inconscientemente,
havíamos declarado que seríamos e que seremos num futuro próximo, tudo que agora estamos o quê? Por isso que eu disse já em oração, eu e a minha casa, eu já estou declarando. Você é hoje o que você declarou ontem, você será amanhã o que você declara hoje. Diga graças a Deus. Irmãos, não tem como você não entender. Pensamento positivo, palavras positivas para que você venha ter sucesso. A verdade é que podemos, a partir deste momento, ser o que quisermos. Olha que forte. Através do quê? Da palavra. Somos nós que fazemos a diferença e que escrevemos o nosso futuro. Sem dúvida, são as nossas palavras que nos governam, que nos dão saúde, paz, prosperidade e felicidade. São também as nossas palavras que nos fazem derrotados, doentes. E o que? Jesus falou sobre isso, Mateus 12, 37. Coloca para mim fazendo um favor. Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será também o quê? É pelas palavras. Quando nós aprendemos isso, irmãos, nós seremos vencedores em tudo. Em tudo. Nunca passe pela sua cabeça, eu não vou conseguir, eu não dou conta. Nunca você, alguém na vida, tire isso da sua mentalidade. Isso é pensamento de gente fracassada, de gente derrotada, de gente que não sabe o poder de Deus, gente que não conhece a Deus e não sabe a capacidade que Deus tem de transformar aqueles que declaram palavras positivas. Jacó determinou quanto ele queria ganhar. Seja ousado até no pedir. Fala o teu salário que eu pagarei. Jacó falou, eu quero ganhar tanto. E conforme Jacó determinou, foi o que Deus efetuou. Diga graças a Deus. Você pode começar hoje, saindo daqui, já enxergando você um homem e uma mulher milionária, para a glória de Deus. Ou você pode sair daqui se enxergando como um mendigo também. A opção é sua. A opção é sua. O Senhor Jesus falava como se Ele e o Pai fossem um, e realmente o eram. Eu e o Pai somos um, João 10:30. O que o fazia ser um com o Pai? A sua união com o quê? Por isso, ele não tinha falta do quê? Ele sabia que por falar o que o Pai lhe havia prescrito, tudo podia ordenar aos demônios que soltassem as suas vítimas, e eles se submeteriam a ele e sairiam delas sem lhes fazer mal algum. Sabia que podia falar às forças da natureza como Deus. Ele veio como homem e todas estas leis lhe obedeciam. Toda a natureza o reconhecia como Senhor, pois a palavra de Deus em seus lábios lhe dava tal prerrogativa. O mar e o vento lhe obedeciam. Ele caminhava sobre as ondas, transformava a água em vinho e multiplicava pães e peixes, além de curar pessoas com todos os tipos de doenças e enfermidades. Através do quê? A sua palavra. Trouxeram-lhe várias pessoas enfermas e endemoniadas, e com a sua palavra ele curou e expulsou a todos os demônios. Irmãos, as nossas palavras têm poder. Observando a maneira de Jesus agir e de realizar a obra de Deus, podemos ver a importância que ele dava às palavras e como se
Ele que veio nos dar o exemplo de como ser mais que vencedor em todas as coisas, dissesse que só conseguiremos aquilo que falarmos, determinarmos, tomarmos posse. E foi exatamente isto que ele queria dizer. Qual era o seu segredo? Ele assumia o que o Pai declarara a seu respeito e confessava abertamente. Existe até um hino que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia disse que eu tenho. É isto que Jesus entendeu, é isto que ele compreendeu, que tudo aquilo que Deus falava acerca dele, ao seu respeito, ele então assumiu e confessou. E nós? Jesus disse que nós somos curados. É isso que você tem declarado? Jesus disse que ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. É isto que você tem declarado? Jesus afirmou que podemos todas as coisas segundo o poder que nele opera. É isto que você tem dito? Ou você, diante da adversidade, tem retrocedido e tem se declarado um derrotado, um fracassado? O que é que você tem falado? Ah, mas o problema é grande. Irmãos, espera aí, deixa eu te falar um negócio. Todo mundo em Israel, por 40 dias e 40 noites, pensavam que Golias era invencível, até chegar um que confessou o que a palavra dizia ao seu respeito, e aquele problema que parecia enorme se tornou como nada diante da palavra do Senhor. Entenda uma coisa: não importa o tamanho do problema e da dificuldade que você enfrenta, diante da palavra de Deus, tudo se resume a nada. Diga graças a Deus. Tudo se resume a nada. Está difícil, diante da palavra, se resume a nada. Está complicado, diante da palavra, nada também. Por quê? Porque Deus é maior. Diga graças a Deus. E é nisto que nós precisamos nos firmar, acreditar. Diz assim: ele assumia o que o Pai declarava a seu respeito e confessava abertamente. Talvez tenhamos falhado em não fazer o mesmo. Vamos observar como Jesus se colocava diante de Deus e o que o próprio Senhor declarava ao nosso respeito. Primeiro, Jesus: eu e o Pai somos um. Está lá em João 10:30. Olha o que ele sabia: que ele e o Pai era. Jesus sabia que ele, Deus, era um só. A mesma coisa se estende a nós. Não li Salmos para vocês? Com Deus, juntos com Deus, faremos proezas. Então nós com Deus também somos um só. Irmãos, é isso que nós precisamos entender e declarar. A palavra declara: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Está lá em 1 Coríntios 6,17. Se ajuntou com Deus, se ajuntei. Entregou a vida para Deus, entreguei. Se é de Deus, é. Então se é o mesmo Espírito que o Deus tem, é o mesmo que Deus tem, é o mesmo que Ele te deu. Quem vai poder suster diante de Deus? Ninguém. Não há problema, não há dificuldade, não há adversidade, não há câncer, não há diabetes, não há tumor, não há caroço, não há nódulo, não há quisto, não há tendinite, bursite, nefrite, pedra na vesícula, nos rins, não há nada. Por quê? Porque Ele é sobre todas as coisas. Jesus, segundo, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Ou seja, Jesus sabia que quem o havia enviado era fiel para cumprir. Jesus tinha essa certeza. Espera aí, se Deus me enviou, irmãos, quem vai me sustentar é Ele.
É Ele que vai me sustentar. A palavra declara: não me escolhestes a vós, a mim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi vós, e vos o quê? Quem te escolheu foi Deus, irmãos, não foi você que escolheu a Deus. Entenda, não foi você que decidiu servir a Deus, Deus que escolheu você. Foi Deus que me viu quando eu estava drogado, noiado. Foi Deus que te viu lá no boteco e te trouxe para Ele. Foi Deus que te viu na casa de prostituição, no mundo, nas festas, nas baladas e te trouxe. Não foi você que escolheu. Às vezes as pessoas erram aí, e aí elas se vangloriam, né? Acha que é mérito delas. Não é seu mérito. Quem escolheu foi Deus, não foi você que escolheu Ele. Simples assim, porque se fosse de nós mesmos, nós estaríamos até hoje naquela vida desgraçada, desculpe o termo, que nós vivíamos. Foi Deus que nos escolheu. Quando Saulo estava indo no caminho de Damasco, Saulo pediu: eu quero Deus, eu quero Jesus. Ele pediu? Não, Jesus fez ele cair com o rosto em terra, e foi Jesus que escolheu ele, como escolheu a mim, como escolheu você. Jesus sabia disso. Espera aí, se Deus me escolheu, gente, está alguma coisa errada então comigo, porque Ele não errou quando me escolheu. Ele é fiel para sustentar, Ele é fiel para me abençoar. Terceiro, olha que Jesus falava: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 a 19. A palavra declara: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Jesus sabia de tudo isso. Ele era filho de Deus, mas ele veio como quem? Ele veio como quem? Ele veio como um homem, como a mim e a você. E ele tinha certeza de tudo. Tem esta certeza. Quando Jesus usava o poder de Deus para realizar milagres e se declarava filho de Deus, os invejosos judeus ficavam revoltados e diziam ao mestre que ele, sendo homem, se fazia igual a Deus. Eles não entendiam que quando alguém é usado na palavra, ele age como se fosse quem? Irmãos, é a prova de que isto é verdade. É o que você tem visto acontecer quando nós oramos neste lugar. Não sou eu, é a palavra. O mal vai embora, a enxaqueca desaparece, a dor na coluna some, porque não sou eu, é a palavra que eu tenho pregado. Deus sustenta ela. Amém, pessoal? Deus sustenta ela. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. João 10,35. Irmão, não tem como anular o que Deus disse. Não tem como anular o que Deus falou. Quem é que vai anular, fazer voltar atrás, se a própria palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa? Se está escrito, acabou. Diga graças a Deus. É seu o quê? O direito de ser abençoado, em qualquer área, seja ela na saúde, seja sentimental, seja familiar, seja financeira, seja profissional, é direito seu, porque Jesus já declarou acerca disso, está escrito. E o que está escrito? A palavra de Deus. Diante da perseguição, Jesus declara que, se quisesse, poderia pedir ao Pai legiões de anjos que viriam em seu socorro. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Está lá em Mateus 26, 53.
a nosso respeito, o Senhor diz: e tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado em quem? Irmãos, isso é lindo demais. Jesus está dando, ou melhor, o próprio Deus está dando a nós a garantia de que tudo que pedirmos em nome dele, ele o fará, para que o Filho dele seja glorificado com aquilo que vai acontecer na nossa vida, quando você abrir a tua boca e começar a declarar o que a palavra de Deus disse. Lembra da mensagem de domingo? Não rejeite o conhecimento. Para declarar o que a palavra disse, nós precisamos conhecer mais de Deus. Você percebe que é um culto completando o outro, e assim tem sido todos os cultos aqui. Irmãos, perde muito aquela pessoa que falta, como hoje muitos faltaram. Não sei se foi por causa do tempo, não sei o que foi, ou se foi Satanás que as tirou da casa de Deus no dia de hoje, para não ouvirem esta palavra. Não sei o que foi, mas enfim, muitos não vieram. Poderiam aprender o que você está aprendendo, porque quanto mais aprender a palavra de Deus, melhor seremos. Melhor seremos. Diz aqui, agora, está claro que não é propriamente Deus quem cura nos dias de hoje. Olha aí, preste atenção. Isto, às vezes, chega a perturbar algumas pessoas que ouviram a vida toda que deveriam orar, jejuar e pedir a Deus que as curasse. Não precisa orar, jejuar e ficar pedindo. Já ensinei isso para vocês. Não precisa. Porém, estamos aprendendo que somos nós que temos que fazer o quê? Este é o caminho mais rápido e seguro para fluir 100% do poder divino na nossa vida. Sem dúvida, aqui está a resposta que estava faltando para que desfrutássemos saúde, paz, prosperidade ou quaisquer outras bênçãos. A palavra de autoridade que pronunciamos coloca o poder de Deus onde? Irmãos, presta atenção, deixa eu esclarecer melhor. Sabe por que não é necessário pedir? Sabe por que não é necessário fazer jejum? Sabe por que não é necessário orar, clamar a Deus para que Deus os cure? Porque isso ele já fez. Como que você vai pedir algo ao Senhor para ele fazer, se ele mesmo declarou que ele já fez? Nós estamos chamando Deus de mentiroso quando fazemos isso. Não, Deus, eu não acredito que o que está escrito em Isaías 53, 4 e 5 é verdade. É isso que nós falamos para ele. Eu não acredito que o que está escrito na primeira carta de Pedro 2, 24 é verdade. Eu não acredito. Quando oramos e pedimos para Deus curar, para Deus prosperar, primeiro, irmão, Jesus falou, coloca para mim Isaías 53, 4 e 5, como é que eu vou contra aquilo que está escrito? Isaías 53, 4 e 5, como que eu vou contra? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, acabou, Ele tomou as dores, as enfermidades e levou sobre quem? Sobre si, pronto. Coloca para mim Eclesiastes 5,19. Se o seu problema era saúde, está aqui a resposta para você. Você não tem que jejuar, você não tem que orar, você não tem que colocar o joelho no chão, você só tem que declarar que você é curado. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comerem, ao homem, ao ser humano, Deus deu riqueza, Deus deu fazenda, Deus deu prosperidade. Você tem que orar pedindo para Deus prosperar? Não, você só tem que falar, eu sou próspero porque está escrito em nome de Jesus. Este é
o poder das palavras. Este é o poder que as palavras têm quando nós oramos, não as nossas palavras, as palavras que declaramos acerca do que Deus disse. Aí sim, o poder de Deus vem e opera em nós e através de nós. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Fique de pé, vamos fazer uma oração rápida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e comece a declarar aquilo que a palavra de Deus disse. Como o Senhor Jesus venceu Satanás no deserto, ele declarou: está escrito, e é o que nós também estamos declarando agora. Satanás, está escrito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e por isso, ó Deus, nós não aceitamos a nossa família, a nossa casa ser derrotada pelo inferno. Nós repreendemos a maldição que está sobre o nosso lar, nós repreendemos todo tipo de vício, repreendemos todo tipo de doença, repreendemos todo tipo de enfermidade, porque está escrito que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as dores e as nossas enfermidades. Pai, também está escrito, ó Deus, que ao homem o Senhor conferiu bens e riquezas para deles desfrutarem. Eu não aceito o fracasso desta pessoa, eu não aceito a derrota na vida financeira, eu repreendo a miséria agora, e eu digo ao Senhor Jesus Cristo: Deus, abençoa a despensa, abençoa o fogão, a geladeira, a casa desta pessoa, que haja, ó Deus, abundância de tudo neste lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, também está escrito que aquilo que o Senhor uniu, o homem não pode separar. Deus, se algum casal, se algum casamento passando, meu Deus, à beira de um divórcio, está escrito: demônio, Deus uniu esta família, Deus uniu este casamento, Deus uniu este casal, eu te repreendo, eu te amaldiçoo, eu digo: saia em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Pai, aqui está o teu povo, aqui está, ó Deus, a tua igreja. Senhor, nós declaramos aquilo que a tua palavra declara, e por isso, ó Deus, eu sei que o Senhor operará grandemente na vida, na casa, na família de todos aqueles que com fé também declararam comigo, porque, ó Deus, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Diga: meu Deus e meu Pai, eu creio, eu tenho a certeza que tudo aquilo que eu declarei ao Senhor, o Senhor fará, para que o teu Filho Jesus seja glorificado. Quem crê, diga amém, digam graças a Deus, e vamos aplaudir.